Bom dia, assim diz o Senhor para nós. 1 João, capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos, ou seja, com estas ações se declaram os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça, ou seja, que não obedece a um Deus que é justo e não ama o seu irmão, não é de Deus, é do diabo. 1 João, capítulo 3, versículo 10. Mas quais são as ações então manifestas ao mundo que declaram que nós somos filhos de Deus? Da parte de Deus, é a ação do próprio Deus em nos chamar de filhos. É quando ele se faz ser conhecido, se apresenta em pessoa para nós, quando nós conhecemos a pessoa de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, Deus, que fôssemos chamados filhos de Deus. É por isso que o mundo material não nos conhece, porque não conhece a Ele, a Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 5. E bem sabeis que Ele, Jesus Cristo, se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele, em Jesus, não há pecado. Agora, de nossa parte, é a ação da obediência. Quando nós cumprimos o primeiro mandamento de Deus, amando-o de todo o nosso coração. E quando cumprimos o segundo mandamento de Deus, quando nós amamos ao nosso irmão como a nós mesmos. Esses atos de obediência a um Deus que é justo, nos justifica. Nós nos tornamos justos aos olhos de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 10. Qualquer que pratica a justiça, ou seja, que obedece, que serve a um Deus que é justo e ama o seu irmão, é filho de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele, Deus, é justo. De nossa parte, quando tomamos uma ação verdadeira para com Deus, quando nós provamos que o amamos com obras, com ações, com atos, com a obediência e não somente com palavras. 1 João, capítulo 3, versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua, mas por obra, em verdade. Também de nossa parte, quando tomamos a ação de santificar, de crucificar os nossos pecados na carne, porque a nossa fé é verdadeira. Ela alimenta a nossa esperança de vermos o Senhor Deus. Por isso, permanecemos na sua presença e deixamos o pecado para trás. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor Deus. E 1 João, capítulo 3, versículo 3. E qualquer que nele, Deus, tem essa esperança, tem essa fé, purifica-se, santifica-se a si mesmo, como também ele é puro e santo. 1 João, capítulo 3, versículo 6. Qualquer que permanece nele, em Deus, não peca. E qualquer que peca, não viu e nem conheceu a Deus. 1 João capítulo 3, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus através do batismo com o Espírito Santo não comete o pecado, porque a sua semente, o Espírito Santo, permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus, ou seja, se torna uma nova criatura em espírito e em verdade. 1 João capítulo 3, versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos, os mandamentos de Deus, Deus nele está, e ele está em Deus. E nisto conhecemos que ele, Deus, está em nós, pelo Espírito Santo que ele nos tem dado. Mas qualquer que não pratica justiça, ou seja, que não obedece a um Deus justo e não ama seu irmão, não é filho de Deus? É filho do diabo? Sim, gente.
Estas são as ações manifestas ao mundo que declaram quando uma pessoa é filha do diabo. Quando ela passa a praticar ações que transgridem as leis divinas, as leis de Deus, e quando toma ações contrárias à moral e à religião. Quando uma pessoa é filha do diabo, o seu primeiro ato é negar, é não aceitar o Filho de Deus, Jesus Cristo, como seu único e fiel Salvador. E é exatamente por isso que as obras do diabo não são desfeitas na sua vida. Porque ele vive e acredita que errar é humano. E faz pior ainda, que permanecer no erro é normal. Quando nós sabemos que errar é influência do diabo e permanecer no erro é o poder do diabo que está escravizando a pessoa. 1 João capítulo 3, versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Porque para isto o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 4. Qualquer pessoa que comete o pecado, ou seja, que transgride as leis divinas de Deus, também comete a iniquidade, ações contrárias à moral e à religião, porque o pecado é a iniquidade. A pessoa que é filha do diabo, ela não ama a si própria, e muito menos a Deus, o seu irmão, pois não tem a vida eterna permanecendo nele. Ele não passou da morte eterna do mal para a vida eterna do bem. 1 João capítulo 3, versículo 14 e 15. Nós, os filhos de Deus, sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Agora, os filhos do diabo, que não amam seu irmão, eles permanecem na morte, porque qualquer que odeie o seu irmão é homicida, é filho do diabo. E vós sabeis que nenhum homicida que é filho do diabo tem a vida eterna permanecendo nele. A pessoa que é filha do diabo, ela ama o mundo material e os bens materiais, em vez de amar a Deus e os seus irmãos. Ela declarando que o amor de Deus nunca existiu no seu coração. 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai de Deus não está nele. 1 João capítulo 3, versículo 17. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado e lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Jesus te ama. Se nós somos filhos de Deus, nós obedecemos a Deus. O amamos e amamos aos nossos irmãos. Nos tornamos justos aos olhos de Deus. Mas se nós somos filhos do diabo, nunca obedecemos a Deus. Nós odiamos aos nossos irmãos e somos injustos, pois ignoramos o sacrifício de Cristo Jesus na cruz por nós. Nós declaramos que pertencemos ao diabo. 1 João capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos, ou seja, com estas ações se declaram os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça, ou seja, que não obedece a um Deus justo e não ama o seu irmão, não é de Deus, é do diabo. Amém? Dani e Miguel.